Atenção, buscadores! Está no ar o programa Filhos de Sofia. Meu nome é Marcelo Bahia, advogado, escritor e professor. E a partir de agora, vou guiar vocês em uma fantástica viagem pelo conhecimento. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, Filhos de Sofia ou Filhos da Sabedoria. É um incentivo à leitura, ao estudo e ao aprimoramento pessoal. A nossa intenção é despertar em você um buscador de conhecimento, buscador da verdade, buscador de você dentro de você mesmo e estimulá-lo a estar sempre em busca de lugares mais altos, que você possa desejar, sonhar e alcançar sempre mais e mais. E para isso, basta que você deseje, basta que você se esforce, basta que você entenda que o conhecimento é um valor em si mesmo. E antes de dar continuidade ao tema dessa noite, vamos assistir um reprise do episódio anterior. Em nosso último episódio, falamos sobre maiêutica, do grego maieutike, que significa parto de ideias, expressão utilizada por Sócrates, cuja mãe era parteira. Em sua visão, o filósofo era um parteiro de ideias, levando os homens a dar vida a ideias através da reflexão, do pensamento racional e da investigação constante de si mesmos e do mundo à sua volta. Entrevistamos o professor, mestre em educação, coordenador da Faculdade de Tecnologia do Senai Mato Grosso, em Rondonópolis, e criador do canal Caminhos da Linguagem no YouTube, que conta hoje com mais de 57 mil inscritos e que já possui 3,5 milhões de views. Paulo Rosa Júnior, ou, como gosta de ser chamado, Prosa Júnior. Curioso desde pequeno, foi o incentivo dos pais que colocou Paulo no caminho de busca pelo conhecimento. Ao receber de presente de seu avô um conjunto de cartas que ensinava sobre a vida dos animais, passou a estudá-los e, em seguida, buscava todos os adultos da casa para ensinar-lhes sobre o que tinha aprendido. Daí, aprendeu desde cedo a importância da transmissão do conhecimento e foi quando decidiu ser professor. Para ele é necessário adaptar-se e sempre trazer métodos novos de ensino para gerar engajamento e entusiasmo por parte do aluno. Foi quando surgiu a ideia de seu canal Caminhos da Linguagem, que fala sobre linguagem, sobre poesia, sobre estudo, sobre técnicas de aprendizado e muito mais. E finalizamos com o poema Semente, de Cora Coralina. Muito bem, a partir de agora então podemos falar de ânimos, do grego que significa ar, sopro, alma e simboliza o sopro de vida que anima os corpos vivos. Então vamos falar de vida. Nós hoje vamos entrevistar ele, que é biomédico de formação, especializado em análises clínicas e em perfusão extracorpórea, ele que é o profissional do ano da biomedicina no Brasil, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e também delegado do Conselho Regional de Biomedicina em Rondonópolis. Então nós estamos hoje com o perfusionista Fábio Murilo Costa. Fábio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, agradeço a todos aí pelo convite aí, a pessoal que está assistindo a gente, Mato Grosso News aqui, Filhos de Sofia. É um prazer imenso estar aqui podendo colaborar com vocês aí no que precisar. Muito bem. Nos últimos dias aí você virou uma celebridade aqui na cidade, né? Eu tenho acompanhado aí jornais, sites, né? Todo mundo querendo falar um pouco aí com a pessoa que foi eleita aí o profissional do ano na área de perfusão. E aí eu queria que você iniciasse falando pra gente, né? Para estimular, nossa intenção aqui é sempre estar estimulando o nosso espectador. Estimulá-los, né,
contando um pouco da sua história pessoal de vida. Quando que você começou a se interessar pela leitura, pelo estudo, né? Como foi a sua jornada no início da sua vida aí? Se você teve algum incentivador, né? Alguém que te incentivava a estar estudando, a estar lendo. E como que foi esse caminho inicial até você se tornar uma pessoa realmente interessada em estudar, em buscar aprender? Então, eu acho que tudo começou quando no ensino fundamental, vamos falar assim, porque assim, o pai e mãe sempre exige que a gente, principalmente os antigos, né, que o estudo, a vida pode te levar a tudo, menos o estudo, menos o teu conhecimento, né? Que o que você investe em estudo, você nunca perde, né? E esse tipo de coisa sempre ficou na minha cabeça, e a cobrança pelo pai e pela mãe sempre foi uma coisa muito categórica dentro de casa, né? A gente podia fazer tudo, mas menos deixar de estudar. Isso é uma coisa que sempre foi levado dentro da minha família, né? E hoje eu levo isso para mim, para minha profissão, né? Aos meus 17 anos, mais ou menos, na época de entrar para a escola, né, para a faculdade, na realidade, eu tive algumas dúvidas, né, entre medicina, até fazer história, eu pensei em fazer história, né, e só que o amor pela saúde, pela medicina em si, foi uma coisa muito importante, assim, nessa decisão, né. Só que na época de prestar o vestibular, essas coisas, a gente não tinha, a gente vislumbrava que eu poderia ser um médico e tal, só que assim, a gente sabe que para entrar numa faculdade particular hoje em dia ou passar numa faculdade pública é muito difícil, né? Eu meio que desisti desse sonho e vi na biomedicina uma grande oportunidade de estar me inserindo nesse mundo das ciências médicas, né? Assim como o estudo de toda a vida e biológica, né? Pela biologia, né? Porque antigamente a biomedicina ela era chamada como ciências biológicas modalidade médica. Então você tem todos os estudos envolvidos nas ciências da natureza e ciências biológicas, né, total, estudos de animais, etc., né, de seres vivos, aliado ao ensino da medicina, né, junto da faculdade, né. Então o que aconteceu? Eu vi na biomedicina uma oportunidade para poder exercer esse ofício, né, e depois de anos aí, a gente acha que vai parar de estudar, mas nunca para, né? É uma coisa que. E a leitura e o conhecimento, acho que é constantemente cobrado da gente, porque a medicina em si, não só a medicina, mas como a área que eu estou hoje, está intimamente ligada, ela envolve muita atualização. E quando envolve muita atualização, você é obrigado, até por ofício, a estar se atualizando nos livros, nos artigos, em literatura internacional e nacional. E o ensino e o gosto pela leitura ele tem que estar sempre presente, senão a gente não consegue se tornar um bom profissional, né? Hoje você está trabalhando na cirurgia cardíaca, né? Você Isso. faz parte da equipe médica que faz cirurgia cardíaca aqui em Rondonópolis. Como é que é esse trabalho da cirurgia e onde se insere aí, qual o trabalho do perfusionista nessa parte, né? Muitas pessoas têm algumas dificuldades de entender qual é a parte de cada membro, todo mundo entende qual é a parte do cirurgião, né? Sim. E entende a parte ali do instrumentador, que vai estar entregando para ele as ferramentas de trabalho, o anestesista, né? Mas o perfusionista muitas vezes fica muito na retaguarda, o pessoal não entende. Qual é a função do perfusionista, qual é o que ele faz enquanto trabalho e qual a importância disso para a cirurgia em si? Então, o perfusionista, ele é um profissional não médico dentro da equipe de cirurgia, né? A gente fala que na cirurgia cardíaca, na alta complexidade em cardiologia, nós temos uma tríade de profissionais, o médico, o cirurgião, o médico anestesista e o profissional perfusionista. A harmonia entre esses três profissionais que vai dar o sucesso do procedimento operatório, né? O perfusionista ele tem a responsabilidade de fazer um desvio cardiopulmonar para que o cirurgião ele tenha a capacidade de operar o coração.
o cirurgião não consegue operar um coração batendo. É como um mecânico abrir um carro do motor com ele ligado, impossível. Então, mas quando a gente trabalha, mexe com vidas, né, com um órgão tão vital que ele concomitantemente junto ao pulmão, ele obrigatoriamente ele tem que ser parado. Se ele para, a gente não consegue ter vida, né, a parte vital do ser humano. E é aí que eu entro, é feito um desvio cardiopulmonar e eu faço um impulsionamento arterial como um coração e oxigênio como um pulmão, tudo de forma artificial, para que o cirurgião ele consiga tá operando esse paciente de uma forma adequada, com o coração mais vazio, sem sangue, que ele consiga ter a capacidade de, naquele momento cirúrgico, ter a tranquilidade de efetuar anastomoses perfeitas, tal, porque é uma cirurgia muito complexa, né? E o profissional perfusionista ele está intimamente ligado nesse contexto, né? Então, dentro da equipe, ele é um profissional muito importante, sim. O cirurgião, na realidade, a cirurgia cardíaca, a história da cirurgia cardíaca, quando a gente estuda a história da cirurgia cardíaca, a gente vê que ela só foi evoluindo a partir da circulação extracorpórea. Porque antes se tentavam coisas para que conseguisse ter acesso ao coração. Só que via que não tem como você fazer alguma coisa dentro do coração ou no envoltório dele se você não tiver alguma forma de substituí-lo. Porque se ele parar ou fibrilar ou alguma coisa, o paciente morre. Então foi aí que o insucesso da cirurgia cardíaca sempre teve. Aí quando a gente conseguiu os dispositivos e toda uma ciência em volta dessa circulação extracorpórea e podemos ter a capacidade de fazer esse desvio, foi aí que a cirurgia cardíaca começou a evoluir. Então, a circulação extracorpórea e a cirurgia cardíaca, elas estão intimamente interligadas, entendeu? Então, na verdade, o que vocês fazem, se a gente pode dizer assim, vocês criam uma parte do organismo, um mecanismo artificial que trabalha fora do organismo natural do paciente. Possibilita, então, que ele tenha essa sobrevida, mesmo estando sem um coração batendo, sem um pulmão funcionando. Sim, exatamente. A gente tem hoje em dia tecnologia em insumos descartáveis, né, que a gente consegue mimetizar toda a barreira alvéolo-capilar que a gente fala de difusão de oxigênio junto ao sangue dentro de um oxigenador artificial, entendeu? Um polímero de plástico, né, que a gente consegue, num arcabouço ali, fazer uma membrana que ela consiga fazer a oxigenação desse sangue. Além disso, a gente tem bombas arteriais, né, de forma ou arcaica ou atuais que a gente tem hoje, que faz um impulsionamento desse sangue. Porque o ser humano ele precisa de um débito cardíaco, que a gente chama. É uma quantidade de sangue o suficiente para manter todo o sistema em funcionamento, né? Então, o que acontece? A gente tem essa função também, porque quando a gente faz um desvio cardiopulmonar, a gente não está preocupado só na questão pulmonar, a gente está preocupado com todo o sistema, o sistema orgânico do paciente, entendeu? Então, a gente tem todos esses pormenores, a gente tem que estar cuidando durante a cirurgia. E o que você pode dizer para a gente, assim, com relação a sua atuação, né, da atuação do biomédico, do perfusionista, da própria área da saúde em geral, a busca constante de conhecimento, de estar aprimorando, de estar compreendendo mais, de estar estudando mais, além, claro, das questões óbvias, né? Para você, o que seria a importância disso, né, no sentido de estar sempre buscando algo a mais de conhecimento, né? Porque querendo ou não, você já aprendeu a rotina de trabalho. Existe um protocolo de trabalho e esse protocolo funciona. Então é nesse sentido que eu quero que o telespectador, de repente, reflita comigo. Se o sistema funciona, se o protocolo existe e é eficiente, qual a importância de você estar sempre buscando mais conhecimento, aprimorar e crescer em conhecimento para trabalhar dentro dessa área? A gente fala que profissional da saúde, médico, biomédico, enfermeiro, etc., o principal produto desse profissional é a saúde restabelecida do seu paciente, a cura. O objetivo final sempre é a cura.
independente das formas que a gente pode conseguir elas. E assim, o ensino, a busca pelo conhecimento, elas faz necessário porque a medicina, as ciências biológicas, elas não são ciências exatas. Então, o que acontece? Ela vive em constante evolução. Vou dar um exemplo. No começo da pandemia, algumas coisas foram jogadas ao léu, ao vento aí, que poderia ajudar na cura do Covid. De início, naquela procura incessante de saber o que é certo ou o que é errado, até a própria medicina acabou aceitando. Só que assim, o tempo vai mostrando e a experiência prática e a vivência e os estudos vai mostrando que aquilo não está certo. Existem outras formas mais corretas e existem formas de provar que aquilo está incorreto. Por isso que foi jogado muito na imprensa a questão de negacionismo, de não sei o que, etc, etc, né? Não entrando muito nesse quesito, mas assim, a ciência ela sempre busca o melhor. Sempre busca uma forma de, através de artigos, de pesquisa, de livros, etc, etc, para que evolui-se de uma certa forma que a gente consiga chegar realmente naquilo que eu falei, no produto final, que é a cura do paciente, ou pelo menos o restabelecimento dele. Então, o que eu queria falar, assim, até para o telespectador é o quê? A medicina hoje, eu digo a nível mundial, a gente pode falar que o ensino e o conhecimento em medicina, em saúde, ela é difundido tanto aqui quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Eu consigo ter o mesmo acesso à informação e ao conhecimento que um outro profissional nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem como referência. Só que assim, a única diferença principal que os países de terceiro mundo peca é o quê? O conhecimento a gente tem. O acesso ao conhecimento a gente tem. Só que a gente não tem o acesso a tecnologias fundamentais que os outros países têm. Então, ou seja, eu não devo nada a um profissional da mesma capacidade que a minha e formação de outro país, entendeu? Porque eu tenho acesso àquele conhecimento. Se eu sei falar inglês, se eu sei falar espanhol, sei falar outra língua, ou pelo menos eu consiga ler e interpretar aquele artigo ou aquele livro, eu consigo ter acesso a livros assim fantásticos, técnicos da minha área, né? Que hoje em dia, graças a Deus, a internet ela possibilita uma imensidão de acesso à informação, principalmente em saúde. Hoje a gente tem... E isso é um problema até na medicina, porque às vezes, se você não tem a capacidade de interpretação, por exemplo, de artigos que saem em determinadas revistas científicas, se você não tem aquele conhecimento técnico e científico para interpretar aquele artigo ou aquele trabalho, você pode ter interpretações completamente errôneas. Entendeu? Por exemplo, você pegar um estudo que apenas é só causuístico, não é multicêntrico, não tem nada envolvido outro centro e só naquela localidade, e levar aquilo como se fosse regra para tudo, você está cometendo uma fatalidade, entendeu? E na pandemia a gente viu muito isso, entendeu? Estudos sendo realizados em determinados locais do mundo que todo mundo pegou para si. E viu que realmente não é isso, né? Então, só o tempo foi dizendo que a ciência tava caminhando de uma forma correta e que não adianta, não tem uma agilidade para determinadas situações. A ciência ela é cíclica, né? Ela tem que terminar um ciclo para iniciar outro. A gente tem que ver o que está acontecendo com aquele organismo, o que está acontecendo naquela região, o que está acontecendo com aquela doença para tentar determinar, delinear o seu norte, entendeu? E o que as pessoas, vamos dizer, o cidadão comum que não tem muito conhecimento nessa área específica da medicina, existe algum conhecimento que ele possa buscar, alguma fonte de informação mais adequada para ele lidar com essas situações? Porque, como você mencionou, a gente teve muitas situações aí durante a pandemia, inclusive de muitas notícias falsas ou notícias parciais, como você constou, né? Às vezes um estudo que foi feito muito específico numa região, num local, com certas circunstâncias, e foi generalizado, digamos assim.
e acabou prejudicando as pessoas. Como que a população pode filtrar tudo isso? Existe algum conhecimento que ela possa adquirir no sentido de filtrar essas informações? Olha, hoje em dia a gente tem um acesso muito até meio estranho estar falando isso, mas assim, a gente tem acesso hoje em redes sociais e muita coisa boa. Só que a rede social também ela é muito tóxica em determinados assuntos, né? Só que assim, existe hoje em dia influencers, cientistas influencers, que eles expõem trabalhos, eles expõem artigos, eles expõem determinados assuntos de forma realmente catedrática, de forma científica, né? Realmente mostrando todo o conhecimento daquilo. Porque assim, hoje em dia é difícil você acreditar ou você absorver aquilo como correto, o que a imprensa atualmente fala. Não sei, a gente não sabe, a gente não consegue filtrar hoje em dia o que é certo, o que é ruim na imprensa mundial. Não digo imprensa nacional, mas a imprensa mundial. Então, falar para você, vá pesquisar artigos científicos. Um leigo não vai pesquisar artigos científicos, entendeu? Ele não tem a capacidade de interpretar aquele artigo. Ele pode até ler. Entendeu? Mas ele não vai saber interpretar aquilo ali. Ou pode até interpretar da forma que ele achar necessário, do jeito que ele quiser. Mas assim, a gente tem a capacidade hoje em dia de procurar nas redes sociais, na internet, canais, fóruns científicos extremamente assim, ricos de informação e de conhecimento que pode estar traçando e delineando uma linha de pensamento que, isso é o correto, entendeu? Existem cientistas que expõem da forma leiga, né, para os seus ouvintes ou para os seus telespectadores, de forma que eles consigam entender o que ele está querendo passar. E isso é legal, isso é muito bom. Só que assim, a revista, hoje em dia a gente não tem muita revista, né? Igual antigamente tinha Super Interessante, Scientific American, essas coisas. Então até tem hoje em dia de forma online, mas tem muita coisa com viés, entendeu? É muito enviesado determinadas matérias, etc, né? Então é interessante sempre o telespectador, o ouvinte estar procurando informação nas redes, de forma geral. Tanto em redes sociais ou na própria internet. E tentar absorver aquilo, mas absorver de uma forma... principalmente quando a gente fala em medicina ou saúde, não que aquilo realmente é a verdade absoluta. Não existe nada na medicina que é 100%. Se é uma coisa, ela pode chegar próximo a 100%, mas jamais a 100%, entendeu? Sempre é 99,999, mas nunca 100%. Entendeu? Então é isso que a gente recomenda. Vamos ver se eu estou entendendo corretamente. Então, a melhor maneira de um leigo, né, não conhece nada da área médica, dele filtrar a informação seria, pelo que você está colocando, primeiro, buscar fontes adequadas, né? Isso. Como você falou que tem pessoas, médicos, cientistas aí nas redes sociais, né, disponível. A gente sabe que de tudo um pouco se aprende hoje nas redes sociais, né? Até bomba caseira o pessoal ensina a fazer na rede social. Não façam, tá? Mas é só para dar um exemplo um pouco drástico de que tem de tudo hoje. Então é procurar realmente o conhecimento de quem tenha o know-how para dar esse conhecimento e pesquisar bastante, né? Porque como você falou, às vezes tem um profissional que está dando uma informação que ela é só parcial. Exato. Então seria assistir bastante conteúdo de pessoas diferentes, todas elas habilitadas nessa área para poder dar uma enxugada, dar uma filtrada, até para a gente não ficar muito perdido. Porque assim, na minha área, por exemplo, acontece assim, você orienta, né, a pessoa, você orienta o cliente, aí na outra semana ele te liga e fala assim, doutor, mas a minha vizinha me falou isso. Pois é, mas sua vizinha é advogada? Não. Então tá. Mas então, escute a mim, eu quero te ensinar. Faça assim. Aí na outra semana falou, tem um primo de um amigo da minha irmã, que ele começou a estudar direito, está no primeiro semestre, e ele falou isso e aquilo. Então, assim, a pessoa é realmente bombardeada de informação e ela não sabe filtrar a informação que ela vai
que ela vai acatar, né? Então é importante que a gente possa filtrar essa informação, sempre buscando de fontes confiáveis e não uma única fonte, porque todos nós somos, né, somos passíveis de equívoco e de erro. E eu vi que você tem também bastante palestras, simpósios, né? Está bem envolvido, principalmente comprometido aí com a sociedade brasileira, né, de circulação extracorpórea, no sentido de capacitar novos perfusionistas, né? E eu queria que você falasse para a gente assim, como que o seu trabalho de semeador, de semear esse conhecimento, te ajudou, de repente, a adquirir também conhecimento e chegar ao ponto de ser eleito o profissional do ano, o perfusionista do ano. Como que você chegou nisso? E, mais importante, quanto tempo levou desde de você ter saído da faculdade até esse evento? Na realidade, eu presido a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Ela é uma sociedade científica, né? Uma sociedade congregativa de profissionais da área de circulação extracorpórea, onde o principal intuito dessa sociedade é realmente a atualização, a busca de conhecimento, fomento de atividades científicas, né? E a gente tem muito disso. Hoje nós temos centros formadores de perfusionistas que são doutrinados, não digo doutrinados, mas a gente tem a gente criou determinadas regras dentro da própria sociedade para que a gente forme profissionais de excelência, entendeu? Porque a gente trabalha, o profissional perfusionista, ele é de tamanha importância dentro da alta complexidade de cirurgia cardíaca que ele precisa ser bem formado. Então a gente organiza eventos científicos todo ano, um evento nacional que a gente tem e um evento internacional que é online, que vai acontecer agora, esse ano. E a gente tem cursos durante todo o ano em determinadas regiões do país, né? Hoje em dia a pandemia ela trouxe muita facilidade no acesso à informação, principalmente a aulas, né? Com essa questão do online, né? Isso foi maravilhoso. Eu digo que eu, profissional, Fábio, eu consegui ter acesso a palestras e a cursos de professores, de cientistas que eu jamais teria até capacidade financeira de estar podendo ir na região desse profissional para estar vendo a palestra desse cara, entendeu? Então, isso é muito importante. E por tudo isso, até fazendo uma correção, eu acho que por essa minha busca incessante em sempre fomentar a ciência dentro não só da biomedicina, como da circulação extracorpórea, da perfusão, eu fui selecionado como biomédico do ano, na realidade. Eu não fui como perfusionista. Na realidade, eu fui... a biomedicina ela tem mais de 33 habilitações, né? Então, a perfusão é uma delas. Então, nesse Congresso Brasileiro de Biomedicina, que foi realizado em Goiânia no mês passado, foram selecionados mais de 200, 300 profissionais biomédicos do país todo, né? Só que dentro desses profissionais que foram considerados biomédicos do ano, eu fui o único da perfusão extracorpórea a ser selecionado, entendeu? Então eu fui considerado o biomédico do ano, o biomédico perfusionista do ano de 2021 e 2022. Então eu recebi essa homenagem lá em Goiânia pelo Conselho Federal de Biomedicina. Isso para mim foi muito bom. Em que sentido? Por tudo que a gente estudou, por tudo que a gente ainda estuda, entendeu? A busca sempre incessante ao conhecimento da nossa área. Eu digo assim, o meu grande problema hoje, eu comentei com você em outras oportunidades, eu não consigo mais sentar e ler um romance de outra coisa, a não ser coisas técnicas da minha área. É muito difícil. Eu gosto tanto da área da medicina que às vezes eu pego algum romance ou algum livro histórico que envolve a questão da medicina, tanto que é o tema hoje dos Filhos de Sofia. Bota aí na tela então, Binha. Aproveita aí que ele está mencionando o livro, vamos botar na tela a indicação literária aí do... Que eu quis pegar, eu peguei esse livro, eu li recente, Médicos do Campo de Batalha, fantástico, um livro maravilhoso, assim, só que ele fala sobre a história um pouco da medicina, um pouco não, praticamente, assim, envolve toda a história da medicina,
porque as guerras nos ensinaram muitas coisas, né? Então, esse livro é muito interessante. E eu gostei, e eu gosto de ler esse tipo de coisa. Se eu falar para você, por que você não lê um filósofo? Não sei. Cara, não sei, não me dá, eu não consigo Não te apetece. desligar da área. Eu acho que a paixão é tão grande e que eu simplesmente gosto só de ver essas coisas, de ler essas coisas, né? E esse livro, Médicos do Campo de Batalha, aí, né? Ele fala exatamente sobre o quê? Ele não é um livro específico da área médica, né? Qualquer pessoa pode ler o livro. Na realidade, como tá lá, Médicos do Campo de Batalha, como a guerra mudou a história da medicina. A gente sabe que não só a medicina, como muitas coisas no mundo vieram depois da guerra, né? Então, isso é difundido no mundo todo, que a guerra matou muito, gerou muitos problemas, mas também ela trouxe lições e trouxe muita coisa boa. E para a medicina foi isso também. Então, na época de Bonaparte, a gente tinha até um rapaz lá na época, eram os barbeiros, né? O barbeiro cirurgião, a gente falava na época, só que ele foi pro fronte de guerra, né? Foi convocado pela pessoal do exército de Bonaparte, né? Na França, né? Que é o Ambroise Paré. Ele foi um cirurgião barbeiro que ele, ao invés de lutar lutar no campo de guerra, pegar arma e matar o pessoal, tal, o opositor, não, ele ficava preocupado com os amigos, os colegas dele que se feriam no campo de batalha, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a pegar essas pessoas e levar, ele pegava essas pessoas e levavam para determinados locais e tratava dessas pessoas, porque ele tinha um conhecimento na época de cirurgião barbeiro, né? Porque antigamente eram-se barbeiros, né? Não fazia só cabelo e tirava dentes, essas coisas. Ele cuidava um pouco da medicina também, arcaicamente, mas cuidava. Então, o pessoal do exército, do exército de Bonaparte começou a ver que estava tendo boas recuperações dessas pessoas. Porque antigamente se fazia de que forma? Depois que acabasse a batalha, que os profissionais, aliás, os soldados iam no campo de guerra, no campo de batalha, para pegar as pessoas que posteriormente estariam vivas, para depois tentar fazer alguma coisa. Ele não, durante a própria guerra ele já ia lá, ia tirando e já ia fazendo seus tratamentos. E ele foi um dos principais responsáveis de criar os hospitais de campanha, entendeu? Olha que maravilha. Esse cara é contado nesse livro aqui. Ele foi um dos primeiros, o idealizador dos hospitais de campanha, que o próprio Bonaparte falava que se ele pudesse premiar uma pessoa e fazer uma estátua, né, na época, para algum dos seus soldados, ele faria para esse cara aqui, eu acabo esquecendo o nome, o Paré, porque ele salvou tantas vidas e conseguiu desenvolver tantas técnicas em medicina que ele foi considerado um Marte para Bonaparte, né? Além disso, o próprio livro conta até da história da Florence Nightingale, ela que foi a principal, o símbolo da enfermagem no mundo, entendeu? Que ela teve, ela trabalhava num hospital de campanha na Guerra da Crimeia, né, na Rússia. E o que aconteceu? Ela até tem se vocês procurarem, vocês veem que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada, né? É justamente por causa dela. Porque a Florence Nightingale, ela era uma apaixonada incessante pela cura dos seus soldados, que ela pegava uma lâmpada, acendia e de noite ela ia em todos os leitos para ver como que estavam os seus pacientes, tal. Então aquilo acabou sendo como é que fala? Uma marca, né, da enfermagem, né? E esse livro conta muito isso, né? Conta muito isso. E a gente sabe que nas guerras atuais, até que antecede até porque esse livro aqui foi escrito ele pegou histórias até da Guerra do Vietnã, né? Então a gente conseguiu, falando-se em medicina, dispositivos que poderiam auxiliar em cirurgias cardíacas, em cirurgias vasculares, estancamento de sangue em ocorrências assim devastadoras, né? Então, graças às guerras
e a esses profissionais, esses médicos do campo de batalha, que pôde se desenvolver muita coisa dentro da medicina que é utilizada até hoje, entendeu? Então, a gente vê que teve-se o mal, mas que o mal conseguiu produzir coisas boas, né? Não sei se guerra é tão mal, mas assim, muita coisa boa surgiu por causa das guerras, né? E esse livro fala justamente dessa questão dos médicos de batalha, que trouxeram bastante desenvolvimento desde a Idade Média até hoje para a medicina mundial, entendeu? É que na verdade, assim, se a gente for, não só na área da medicina, né, mas na área da engenharia, né, em várias outras áreas de tecnologia, né, desenvolve-se muito tecnologia militar. E a razão é muito simples, é porque parece que para os chefes de Estado, né, investir em guerra é melhor, é mais lucrativo do que investir em escolas. Então, investe-se muito nas guerras, né? E, óbvio, após as guerras, fica-se aí a tecnologia. A tecnologia é aproveitada nos outros campos. Mas, realmente, né? Assim, eu estou falando no geral. Na área médica, realmente é um trabalho fantástico, né? Durante as guerras, tá ali atendendo aquelas pessoas feridas, né? Eu lembro muito de um filme antigo, O Físico, né? Sim. Que ele conta ali o início da história da medicina e como eles dos barbeiros, né? conseguiram trabalhar aquela que doença. Doença do lado, eles falavam. Apendicite. Certo. E aí tinha uma doença das pulgas lá. Como é que era aquela doença? Que as pulgas transmitiam. O estudante lá conseguiu descobrir que eram as pulgas que transmitiam a doença de uns para os outros, de um corpo para as pessoas. Né? O corpo que tinha acabado de falecer ali, enquanto ele estava quente ainda, elas saíam daquele corpo e iam para as pessoas vivas. Eu coisa sobre isso, eu só não lembro qual era a doença, eu não lembro, mas era muito interessante. Mas é uma coisa, você vê que a medicina sempre foi um estudo muito observacional, né? A gente fala que um bom cientista, ele é um excelente observador, né? Eu lembro, pela história do filme, né? Desse filme, ele conta a história de um rapaz que está aprendendo com um médico, né? Isso, e à medida que ele vai falando, mas como que é? É assim que funciona determinado órgão. Mas como que ele é? Não sei. Como que você não sabe? O professor não sabia, ninguém sabia. Quer dizer, ninguém tinha olhado realmente. Naquela época, a Igreja Católica, né, ela era um império, digamos assim, governamental, estava envolvida no Estado. Então, era proibido, né, profanar os corpos. Era como era dito, profanar os corpos. Então, os médicos não tinham como abrir o corpo, né, fazer aquela autópsia que a gente fala hoje e analisar. Então, eles sequer sabiam realmente a localização exata dos órgãos, nem o formato, porque eles tinham que, né, observar, fazer o tato aonde é a dor por fora, né? Fazer. Então, Isso. depois da morte não era possível. E eu lembro que nesse filme esse estudante, inclusive, foi perseguido porque ele profanou alguns corpos, né? Ele roubou alguns corpos do cemitério e que foi necessário para que ele pudesse estudar, né? Então, e hoje a gente tem aí uma medicina bastante avançada. Ouço até dizer que a medicina deu uma bagunçada na seleção natural, né? Porque possibilitou a sobrevida. Mas é muito interessante, né? A maneira como tudo isso aí Você sabe que uma curiosidade, dentre as especialidades da medicina, eu digo cirúrgicas, a cirurgia cardíaca ela foi considerada uma das últimas a ser descoberta. Porque, assim como você observou na questão do filme lá, que você vilipendiar os corpos, profanar os corpos no cemitério, ou até de recém-mortos, né? Isso era considerado uma heresia, assim, ferrada. Mas aí chegou um tempo que isso começou a ser comum, porque viu que estava se estudando o corpo e tal, só que ainda o acesso à caixa torácica, ao mediastino, ao coração, ele era considerado um abuso. Você estava... a pessoa que estivesse fazendo aquilo, você estaria tirando os sentimentos da pessoa porque estava guardado no coração. Entendeu? Antigamente. Só que a gente sabe que na medicina tudo sempre vai ter uma pessoa para fazer, a coisa errada, que na realidade não é tão errada. Sempre tem a ovelha negra, né? Sempre tem a ovelha negra e sempre teve. E teve uma pessoa que abriu, viu, conseguiu resolver o problema, só que foi execrado por toda a comunidade médica na época, né, tal. E ali que foi dado um start para começar os estudos no aparelho circulatório, né? Descobriu-se que o coração tinha aquela função de bombear sangue e tal. E assim foi descobrindo algumas doenças. Então tudo é assim, é tentativa e erro. Tem uma história interessante também,
A medicina, quando a gente estuda a história da medicina, é fantástica, né? Porque, assim, o cara que descobriu a Helicobacter pylori, que é a bactéria que causa gastrite, ele na comunidade médica ele falava, não, o que causa gastrite é Helicobacter pylori. Não, você tá ficando louco, tal. Então eu vou provar para vocês. Ele pegou um tubo de ensaio cheio de bactéria, tomou, olha a loucura. Tomou Eu gostei dele. e falou para você, ó, daqui tantas horas eu vou ter isso, daqui tantas horas eu vou ter isso, e eu vou evoluir para uma úlcera estomacal de grau 3 em tantos dias. E ele foi fazendo tudo isso e provando, só que ele provou amargamente, ele quase morreu por causa disso. Mas o cara foi prêmio Nobel da medicina, entendeu? Infelizmente, por determinadas situações, eu falo, sempre vai ter um louco que vai conseguir fazer a medicina ou determinadas áreas a evoluírem, entendeu? Eu gosto muito de uma propaganda que a gente tinha há um tempo atrás, que ela ia fazendo várias perguntas, ia demonstrando várias situações, e no final ela dizia assim, não são as respostas que movem os mundos, e sim as perguntas, né? Exato. A gente fala muito aqui de filosofia, a gente fala muito de Sócrates, né? E o Sócrates, a mãe dele era parteira, como a gente viu aí na reprise. E ele concebeu a ideia de um parteiro de ideias. Não dava luz a bebês, né? Não ajudava as mães a trazer à luz bebês, e sim ideias. Então, o médico, né, em si, o cientista em geral, esse trabalho de análise, de investigação, ele nada mais é do que um parteiro de dados, né? Ele investiga e traz à luz dados que vão poder ser utilizados, né, para que a gente possa encontrar uma cura. Realmente não tem outra forma da gente conseguir, né, uma ciência nova, um protocolo novo, se não investigando. Exatamente. É tentativa e erro, infelizmente. Com certeza. Não tem outra forma, né? Sempre. É tentativa e erro. Ô Binha, coloca aí pra gente, por favor, rapidinho, só nossas redes sociais aí. Vamos mostrar pro pessoal aí, como de costume, a rede social aí dos Filhos de Sofia. Esse trabalho nosso aqui é um projeto de incentivo à leitura, ao estudo. Estamos aqui hoje com um profissional do ano que mora em Rondonópolis, é de São Paulo, né? É de São Paulo, mora aqui em Rondonópolis e foi eleito isso. Foi eleito profissional do ano e nós estamos aqui e a gente está percebendo, como de costume, a importância do estudo, da leitura, do aprimoramento constante, né? De buscar sempre, cada vez mais conhecimento, mais informação, e que é uma forma de beneficiar não só a si mesmo, mas a todos, como, né, ele colocou aqui pra gente, dos cursos e palestras que ele já deu, né, quantas pessoas, quantos profissionais por aí, Brasil afora, estão hoje trabalhando, atuando, ajudando pessoas a serem curadas, né, ajudando em cirurgias, e todas têm aí um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho da energia dele, do esforço dele para buscar sempre mais conhecimento, né, e estar sempre preparado para exercer o seu trabalho. E todos nós, a nossa importância aqui no mundo é essa, né, de estarmos estudando, buscando para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Então a gente tem aí 11 pontos de leitura pela cidade, são esses expositores, são feitos de pallets. Eles são feitos de pallets exatamente para que você possa também perceber o quanto é importante, o quanto é possível reaproveitar materiais. Então, todos esses pallets são aqueles pallets que você vê jogado em terrenos pela nossa cidade, né? Geralmente, eles são descartados aí em lotes vagos ao lado de construções. Então, o camarada que está fazendo a construção dele, ele compra tijolos, os tijolos vêm em cima desses pallets, e esses pallets ficam jogados naquele terreno vazio que tem do lado da sua casa, e ali ele vai acumular escorpião, aranha, né? Não vou dizer cobra, que a gente não está mais conseguindo ver cobra em lugar nenhum, né? Nem no Mato Grosso não estamos mais conseguindo ver. Mas pequenos insetos, lacraias, que podem entrar na sua residência, né? Agredir algum membro da sua família, porque o terreno está sujo, tem pallets jogados e etc. Então a gente faz esse trabalho, né? Coleta esses pallets, transforma ele em um expositor de livro, né? Pinta, a gente bate uma mão de verniz e aí a gente coloca livros que a gente recebe em doação e disponibiliza para a comunidade. Então a gente transforma o lixo em luxo, né? A gente faz uma arte com isso aí. Então você também pode ajudar, seja investindo na compra de materiais, seja sendo nosso patrocinador aqui no programa, né? A gente tem espaço de mídia aí na página do Mato Grosso News, né? Especificamente aqui no programa Filhos de Sofia, que você pode aí colocar a marca da sua empresa para estar ajudando nesse trabalho, né? E aí você pode também
estar ajudando, fazendo doação de livros, e você vai estar ajudando também só de você procurar uma desses expositores, pegar um livro, levar para casa e ler. Se você não quiser ler, leve para o seu filho, leve para um irmão, leve para um vizinho. A gente tem livros de todo tipo. A gente tem livro do Harry Potter, a gente tem historinhas, a gente tem livro de yoga, a gente tem livro sobre matemática financeira, sobre filosofia, sobre política, né? O pessoal aí hoje em dia anda gostando tanto de discutir política, né? A gente tem vários livros sobre política também. Então, pelo menos discuta com conhecimento, né? Não tem idade, a gente tem livros infantis também, né, nesses expositores. E essa imagem, congela nessa imagem aí para mim, Bim, olha que bacana. Essa imagem aí diz o seguinte: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Então, hoje aqui o Fábio falou pra gente o quanto foi perigoso aí, o quanto foi problemático, né? Sim, nessa época de pandemia, as falsas informações, as fake news, informações desencontradas, né? Pessoas às vezes maliciosas manipulando a informação, o quanto isso foi prejudicial. Muitas pessoas deixaram de se vacinar, muitas pessoas deixaram de se tratar, muitas pessoas tomaram muitas vezes medicamentos por conta própria, entre aspas, preventivamente, sem consultar um médico, sem saber se aquilo ia fazer bem ou não para ele, né? Para que servia aquele remédio exatamente, né? E até eu sem querer dar pitaco na área da medicina, mas eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito interessado, né, em leitura. E eu, quando saiu aquele negócio da ivermectina, eu fui ler, né? O meu irmão é veterinário, eu conversei com ele para saber exatamente qual era a função, e eu fui ler, eu fui estudar bastante sobre a função do remédio, porque eu falei, se é um remédio, ele tem uma função. E por que estão dizendo que ele vai funcionar, né? Então, no que eu estudei, pelo menos, ele faz ele meio que congela, ou pelo menos dá uma paralisada no transporte celular. E pelo menos eu entendi dessa forma. Então, as células, elas fazem um transporte de informação entre elas de maneira mais lenta. E com certeza ela transmite também o vírus de maneira mais lenta, o que acaba ajudando o corpo a se equilibrar. Só que eu fiquei pensando, por que o corpo precisa fazer uma troca de informações entre células? Se a célula faz troca de informação, é porque é importante para o corpo. Então, se eu não estou doente, não preciso barrar o vírus e estou tomando remédio, eu estou impedindo o meu corpo de fazer uma troca de informações que é importante para ele. Exato. Então, pelo menos eu entendi dessa forma. Se eu preciso, né, fazer esse transporte entre as células, eu não posso parar sem que seja necessário, né? Então, acho que é importante isso aí, a gente passar para a nossa comunidade, né? Eu quero aí agradecer, nosso horário que já se esgotou. Quero agradecer mais uma vez aí o Fábio pela boa vontade de estar aqui com esse papo legal, trocando esse papo legal com a gente, né? Pela indicação dele. E quero convidá-los na próxima semana a estar novamente aqui, quinta-feira, às 18 horas, ao vivo, pelo canal do Mato Grosso News, né? Posteriormente, no nosso canal do YouTube, né? Da nossa comunidade, Os Filhos de Sofia. A gente se encontra na próxima semana e agora nós vamos finalizar com mais um poema aí de Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, macumba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda com buco de coco, pisando alho sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, excerto de terra meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida,
Minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras,